Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Amados, eu vou falar uma palavra que eu não sei se isso é normal falar aqui dentro, né? Mas uma coisa que me veio muito forte é falar algo muito sério para a igreja, para a gente poder entender o que nós estamos aqui no ano de aliança, né? Um ano de aliança. O que estraga uma aliança? Né? O que pode romper uma aliança? O que pode ser danoso, infelizmente, pode romper relações. E veio uma palavra chamada repúdio. Repete comigo, no 3? 1, 2, 3. Repúdio. Amém. E veio repúdio, fala sobre repúdio, fala sobre repúdio, fala sobre repúdio. Ai, Deus, tem misericórdia. Porque repúdio é algo muito sério. É uma questão cultural de milhares e milhares de anos. Então, a dureza de repúdio, aqui está em italiano, é do repúdio, tá? A dureza do repúdio e a quebra das alianças. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias 2:16. Que diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amém? O que seria o repúdio? Então, o repúdio é uma rejeição, é rejeitar. O repúdio é uma recusa. O repúdio tem a ver com repulsa. Repudiar uma pessoa, repudiar uma ideia, um pensamento, é uma repulsa. Repúdio também é renegar alguém, renegar pessoas. Repúdio tem a ver também com desprezo, uma pessoa que acaba desprezando. É rejeitar, é expulsar a mulher do relacionamento. Não sei se vocês estão vendo bem ali, um homem gritando com uma mulher, e isso aí é algo muito sério. Eu acho que hoje eu vou defender muito as mulheres nesse sentido, porque o repúdio, na palavra de Deus, desde os tempos dos patriarcas, nós vemos que as mulheres sofreram muito repúdio. Mas o repúdio também diz que é se tornar indiferente à esposa, não desejar mais ela, não dar a ela mais o devido cuidado, ao ponto de romper a aliança, causando instabilidade e insegurança naquela relação. E eu fui pensar assim, Deus, aonde começou o repúdio? Acho que o repúdio começou antes da criação da terra. Porque quando os anjos, juntamente com Satanás, 1/3 deles se rebelaram contra Deus, eles foram lançados fora dos céus, da morada de Deus, e 1/3 parte, daí diz que caiu na terra. Foram lançados fora da habitação, da presença do Senhor. E isso, se for ver, é uma forma de repúdio. É ou não é? E eu creio que Satanás, como foi rejeitado da presença do Senhor, pela sua própria rebelião, colheu o fruto da sua própria atitude, da sua própria ação, ele percebeu que ele perdeu aquilo que ele achava que era mais belo, que era a presença de Deus na vida dele. Então, céu é céu porque Deus está lá. Céu é céu porque a presença dele se manifesta. Céu é céu porque Cristo habita. Se Cristo não estiver nos céus, então ali não há presença de Deus. Então, aonde Cristo está, ali há a presença de Deus. E o repúdio que esses anjos caídos, esses seres celestiais, tiveram foi algo muito forte. E eu creio que intentou no coração de Satanás e dos seus anjos um plano ardiloso, fazer com que o homem também fosse repudiado.
Tanto que quando o homem ele pecou, houve o que? Deus ele teve que tirar ele do paraíso. E se você pode dizer assim, mas foi um repúdio também? Eu creio que não. Porque na verdade Deus ele teve que agir rapidamente para que o seu plano, a sua vontade e o seu propósito não fosse corrompido. Então Deus ele teve que trazer limitações do poder da carne, da atitude do homem se tornar um Deus de letra minúscula, ao ponto de que ele não mais pudesse ter um poder exacerbado naquilo que ele queria, que ele tinha, que ele estava manifestando, que era o poder do pecado. Então o homem a partir daquele momento se tornou mortal. Imagina o Hitler imortal, quanto dano esse homem faria. Imagina Caim imortal. Então, graças a Deus que a morte foi uma barreira que Deus criou para que o pecado não se desenvolvesse tanto, não criasse tantos frutos, não se tornasse tão poderoso dessa forma. Então, Deus teve que criar limites no coração do homem, não foi um repúdio, mas o homem se sentiu repudiado. Criou no coração do homem esse sentimento de ele, Deus não me ama mais, não me quer mais, está longe, e esses sentimentos assim, de introspecção, de rejeição, de dores muito grandes, e o repúdio é, na verdade, uma manifestação de um ser caído que invadiu a mente e o coração do homem, e ele é, infelizmente, a cabeça do pecado. O pecado, o homem natural, Satanás, digamos assim, o homem que está na natureza do pecado é como ele fosse subjugasse, como esse homem maldoso que nós estamos vindo gritando com uma mulher, que é a nossa alma. Então, esse homem nos trata com repúdio, nos trata mal, nos trata de uma forma desleal. Infelizmente, o reino das trevas, nós que muitas vezes estávamos na dores, na natureza do pecado, dominado pelas trevas, por esse mundo tenebroso, infelizmente, nós estávamos em maus lençóis com um marido horroroso. Amém? Nós tínhamos por cabeça, infelizmente, o reino das trevas. E isso nos causou grandes danos espirituais, que em Cristo Jesus, glória a Deus, nos libertou de todo esse império das trevas. Amém? Mas o que seria o repúdio? O repúdio, ele é mais percebido nos tempos dos patriarcas. Os patriarcas, queridos, era um período, onde era uma prática legal na cultura oriental, patriarcal, o repúdio. A principal função da mulher naquela época, infelizmente, era simplesmente gerar filhos. Olhavam para a mulher como algo que podia procriar. E Satanás olha para nós da mesma forma. Vou implantar a semente do pecado para que ele possa fazer aquilo lá germinar e crescer, e aquela mulher ali, ela venha cada vez mais expandir a minha natureza pecaminosa. É assim que Satanás age no mundo espiritual. E no repúdio, então, natural, acontece a mesma coisa. O fato de uma mulher no tempo patriarcal não poder ser estéril, não poder ter filhos, já era um motivo de repúdio. Então, quando o homem repudiava uma mulher naquele tempo, ela era expulsa da sua casa e ela saía com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, envergonhada. Aquela aliança era facilmente quebrada por pequenas coisinhas. Então, o casamento patriarcal, porque no tempo dos patriarcas não existia apenas Abraão, existiam outros patriarcas. E eles faziam alianças entre patriarcas para que eles pudessem defender alianças políticas, alianças econômicas. E as mulheres, por incrível que pareça, em vez de ela casar com um homem que amasse, elas eram escolhidas para fazer aliança entre povos. Gente, uma coisa triste, né? Pensa bem. Se nós podemos ver isso claramente na palavra de Deus, quando Diná foi abusada, e ela foi envergonhada, Siquém quis casar ela para fazer uma aliança entre o Abraão e o seu povo.
Só que os irmãos de Abraão, astutamente, vão fazer uma circuncisão aqui. Aí eles fizeram a circuncisão, eles ficaram fracos e aproveitaram a fraqueza do povo de Siquém, que ficou totalmente enfraquecido por causa da circuncisão, e ele derrotou todos ali. Então, ali era uma aliança entre patriarcas, entre tribos, digamos assim, grupos patriarcais, chamados de beduínos também, né? Que eles moravam em tendas. Assim era constituída a sociedade daquela época. Então, era uma aliança que era simplesmente então, por interesse político, econômico, e a questão da aliança era totalmente por conveniência. Então, o repúdio era uma prática extremamente comum, muito comum. Qualquer coisinha se quebrava o pacto. Então, o homem tinha autoridade absoluta, ele podia fazer o que queria, ao ponto que ele podia ter concubinas e ter relações com várias mulheres, como ele quisesse. Ele abusava da sua autoridade nesse sentido, e a lei que eles tinham, digamos assim, da sua cultura, antes mesmo da lei mosaica, mas que eles tinham, era permitido. Então, eles repudiavam a mulher, mandavam a mulher embora por qualquer coisinha, tipo desagrado. Não gostei do teu cabelo, eu não gostei da tua comida, eu não gostei como você olhou para mim, eu não gostei que tu queimou o seu feijão, o arroz, seja o que for, ou por você ter negado sexo uma vez, você estava cansada, e eu fiquei bravo quando eu queria, tu não queria, aí, quer saber de uma coisa? Então vai embora daqui. Qualquer motivo de qualquer prática era motivo de mandar a mulher embora, e isso causava uma insegurança, e a mulher vivia atemorizada, escravizada, com um medo extremo. Então, vergonha da esposa, a esposa era feia, achou uma mais bonita, vamos trocar então, que nem carro, né? Tem o meu Calhambeque ali, a minha mulher velhinha, anos 70, modelo 70, 80, quem sabe, na época que eu comprei era novinha, meu Deus do céu, uma maravilha, uma teteia, mas agora o motor está meio caído, meio fundido, né? As rodas meio assim, fora de geometria e balanceamento, vou comprar uma mulher, um carro novo, modelo 2026 aqui, meu Deus do céu, flex, quem sabe? Que vergonha. Por qualquer motivo eles trocavam, como se fosse trocar de carro. Acusações diversas, e até, claro, por infidelidade. Então, às vezes, as pessoas usavam o repúdio como uma arma, para apenas se livrar de um problema. Então, até nas escolas rabínicas, no tempo de Jesus, é interessante perceber que a escola de Hillel, que era uma escola mais liberal, era permitido o repúdio por motivos banais. Comida queimada, achar outra mulher que fosse mais bonita. Mas na escola rabínica de Shammai, que era uma escola mais firme, mais religiosa, ela interpretava que a prática do repúdio era exclusivamente por imoralidade sexual, infidelidade, comportamento indecoroso e grave. Eu acho que eu seria, então, dessa escola, a escola de Shammai. Aí era praticado o repúdio. Só que o problema do repúdio, a mulher, ela não tinha, nesse sentido, direito algum. Por isso que Moisés, em Deuteronômio, capítulo 24, ele permitiu carta de divórcio. Está entendendo agora? A carta de divórcio, naquela época, era para resolver um problema social extremamente grave. Então, havia muitas mulheres abandonadas, que dependiam da boa vontade dos seus pais novamente pegarem para si, mas era uma vergonha grande uma mulher que tivesse sido repudiada. Então, as cartas de divórcio, era engraçado que o escriba, quando ia fazer a carta de divórcio, ela tinha que ser perfeita, ele demorava um monte para fazer a carta de divórcio, para dar tempo para o marido, de repente, pensar e repensar se realmente aquilo que ele estava fazendo não era por impulso, e pudesse voltar atrás. Porque numa vez que tu repudiava-se sua mulher, você não podia casar com ela novamente. Essa era a lei. Então, a carta de divórcio é uma proteção jurídica para a mulher, para que ela pudesse, de alguma forma, continuar a sua vida de uma forma, pelo menos, um pouco digna. A mulher samaritana tinha 4, 5 maridos, porque ela recebeu carta de divórcio em todos os relacionamentos que ela teve. Então, por mais que eu ache que ela, digamos, era uma mulher infelizmente difícil, uma mulher que foi
4 vezes divorciada, ela deve pensar, pelo amor de Deus, acho que eu não sou uma mulher tão amável assim, né? 4, 5 vezes assim ela foi divorciada, né? Então, ela, pelo menos com a carta de divórcio, com 2, 3 testemunhas, ele tinha que chegar na frente da casa, entregar para sua mulher, dizendo assim, ó, a partir desse momento você está livre, toma sua carta de divórcio. Tendo ela a carta de divórcio, ela era a segurança para que ela não fosse apedrejada e nem fosse acusada de adultério. E assim também ela pudesse, então, ter um novo relacionamento, um novo casamento. Mas Jesus falou que ele falou assim, Moisés permitiu carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração humano. Porque no início não foi dessa maneira. Eu nunca quis que você se separasse ou tivesse carta de divórcio. Então, a carta de divórcio, sem a carta de divórcio, queridos, como a mulher se encontrava? Ela ficava vulnerável socialmente, não era considerada livre, sem a carta de divórcio ela não tinha proteção econômica, sem a carta de divórcio ela carregava a vergonha pública, ela dependia então da boa vontade dos pais. Se os pais morressem, dependia dos seus cunhados ou dos seus irmãos. Nesse caso, na hierarquia familiar, ela estava lá embaixo. Ela estava lá embaixo, num total desprezo, dentro da sua própria casa. Você olha para essa situação, você pode dizer assim, pô, que difícil viver numa sociedade assim. Mas eu posso trazer nas culturas no tempo de Jesus, a cultura grega, a cultura greco-romana, era pior. A mulher, infelizmente, a prostituição fazia parte do culto. A mulher era totalmente, infelizmente, não havia algo chamado fidelidade. Demóstenes, que vivia naquela época, um filósofo, falou assim, temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário, e as esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Essa era a cultura greco-romana, que não valorizava a mulher de forma alguma. A mulher era totalmente desvalorizada, um objeto, que infelizmente no meio social, nós podemos ver que ela não era cuidada, não era amada, e esse não era o plano de Deus. O divórcio, infelizmente não existia fidelidade conjugal naquela época. As mulheres, elas mediam os tempos pela quantidade de maridos que tinha. Bom, naquele tempo passado era o meu 4º marido. Imagina, medir os tempos o tempo da sua existência pela quantidade de relacionamentos que ela obteve, casamentos que ela obteve. Era a cultura greco-romana, ela fazia dessa forma. O divórcio e novos casamentos eram algo extremamente comum. E vamos para os dias de hoje. Como você acha que é? Tu acha que mudou muita coisa? Olhem, nos tempos atuais, a infidelidade atinge 50% dos casais. 50% dos casais, infelizmente, não conseguiram manter uma união pura, sem mácula e sem ruga, e foram manchados por algo chamado adultério. Nós podemos ver também que o divórcio aumenta assustadoramente, mesmo na terceira idade. Casais velhos, antigos, meu Deus do céu. Encontrei certa feita, na semana passada, um senhor, que ele veio para a igreja, e ele falava que ele se divorciou já com uma idade avançada, e aquilo lá criou um trauma no coração dele, e ele gostaria de novamente ter um novo relacionamento, porque a mulher tinha abandonado ele, mas ele tinha bloqueios, e medo, insegurança de ter um novo relacionamento. Ano passado, 1.561 mulheres foram mortas em relação à própria violência doméstica, queridos.
Isto representa, a cada 5 horas e 25 minutos, uma mulher é morta no país. 66% desses casos, infelizmente, ocorrem na nossa própria residência. É o próprio marido que faz. 3 em cada 10 mulheres já sofreram violência do seu marido, violência doméstica. 3 de cada 10 mulheres. Podemos concluir o seguinte: que a violência e o repúdio têm como base 2 coisas: o autoritarismo e o hedonismo. O autoritarismo é quando o homem, que ele quer ser homem, né? Quer ser o macho da casa, quer se impor. Ele faz isso pelo meio da força. Não é pelo amor. Não é pela bondade. Às vezes a esposa discorda dele, e ele não aceita que discorde. Ele não ouve a esposa. E ele coloca um jugo muito pesado, que é o jugo do medo. A minha filha, ela fala assim: pai, nós mulheres temos medo. Como assim, minha filha? Pai, quando eu vou para o colégio, volto do colégio, eu tenho medo dos homens que ficam me olhando e às vezes ficam me seguindo. Porque a mulher tem medo e insegurança. Um homem olha para uma mulher, parece que tem um olho de raio-x, né? Olha assim, parece que vê nua, a mulher se sente invadida por isso. E quem devia trazer a segurança para a mulher era o homem. Mas, infelizmente, ela é insegura dentro da sua própria casa. Porque o marido é autoritário. A mulher vive amedrontada. Aí, quando a minha filha falava isso, a minha esposa falou assim: é verdade, eu também sinto isso. E aí eu comecei: meu Deus do céu, Jesus amado. Porque eu saio na rua, eu não tenho medo, mano. Eu vou tranquilo, eu caminho, não tenho medo de nada. Mas a mulher sozinha tem medo. Mas se o marido estiver do lado, ela se sente segura. Sem Cristo, nós somos inseguros. Mas com Cristo, nós temos paz. Porque Cristo, que é o nosso marido, nos dá segurança. Então, amados, infelizmente, o autoritarismo faz parte. E o outro é uma coisa chamada hedonismo. Já o hedonismo é aquela pessoa que busca uma relação simplesmente para satisfazer o seu próprio prazer. Isso é hedonismo. Uma pessoa só busca prazer. Usa a mulher como se fosse um objeto. Ele busca saciar somente os seus desejos. Ele somente quer fazer a sua vontade. E a mulher se sente o quê? Uma boneca, que é usada, mas não amada. Isso é horrível. Casamentos onde o autoritarismo e o hedonismo reinam, a mulher, ela só vive uma relação de abuso. Isso não representa Cristo e a igreja. Isso não representa uma mulher amada e satisfeita, e uma mulher que se entrega. A nossa sociedade, ela está doente. E nós temos que tomar cuidado, amados. Se tiver alguém aqui, uma mulher que sofreu abuso, eu dou um número para vocês: 180. Pode ligar. Liga para esse número. Porque esse número é justamente em casos de feminicídio, em casos de abuso, de agressão, violência doméstica, onde vocês podem se proteger. Vocês não foram feitas para ser abusadas. Vocês são filhas de Deus para ser amadas e cuidadas pelo seu marido. E protegidas por ele. Esse tipo de relacionamento não é saudável. Você tem que se proteger. Eu quero abrir a palavra de Deus. Então, amados, para a gente começar a pregação,
sabendo sobre essas questões, de tantas feridas emocionais que nós levamos, as mulheres, uma palavra que infelizmente foi distorcida, e eu quero falar para vocês, qual das mulheres aqui, quando fala a palavra submissão, ficam brabas? Com sinceridade. É verdade ou não? Submissão. Pá. Sabe por quê? Porque essa palavra foi distorcida, de geração em geração, por causa de abusos, infelizmente, causados por uma sociedade doente, onde a mulher não foi valorizada e nem amada, e foi mal cuidada, porque nós tivemos por muito tempo espiritualmente como Satanás como nossa cabeça, e nos deixou enfermos espiritualmente. Mas Deus aqui lhe veio mostrar a verdadeira relação entre Cristo e a igreja, e aquilo que nós devemos ser. Nós precisamos ser curados dessas coisas, senão as nossas alianças serão, infelizmente, superficiais. E nós vamos cometer repúdio em todas as nossas relações. E nós não estamos aqui para repudiar Cristo, não repudiar o irmão, repudiar nem a palavra de Deus e nada daquilo que a igreja realmente representa. Mas Deus fala assim: eu sou um Deus de aliança, eu sou fiel com você e você vai permanecer até o fim, sem medo, sem rancor, sem amargura, mas uma igreja sem mácula e sem ruga, pura, amada por Deus, adornada, cuidada, sarada e curada, porque foi para isso que nós fomos chamados. E nós aqui como família, a nossa família, seja uma representação de quem é Cristo aqui na terra, de uma aliança firme e verdadeira. Então nós devemos parar de praticar o repúdio, porque o repúdio, amados, é a falência da aliança. Amém? O repúdio é a falência da aliança. Nós precisamos ser curados. É um ano de aliança. Deus estendeu a sua mão, nos aliançou conosco. E só tem uma parte que pode dar para trás. Somos nós, porque podemos nós repudiar o Cristo. Detalhe, a única pessoa que podia repudiar naquele tempo era o homem. A mulher não podia repudiar. Mas Deus é tão amoroso, é tão querido, que Ele fala assim: meu filho, eu estou aqui para ser a maior manifestação de amor sobre a sua vida. Basta você querer. Amém? Basta nós querermos. Tá? O que é, então vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Primeiro, submissão. O que não é? Submissão não é ela ser inferior. Não é a mulher ser inferior. Ela não está em inferioridade ao homem. A mulher não foi tirada dos garrão do homem. A mulher não foi tirada da parte de cima do homem. A mulher foi tirada do lado do homem para que ela possa andar do lado dele. Então o homem que entendeu a aliança de Deus, o propósito de Deus, ele tem que saber que ele tem que liberar o amor de Deus de uma forma tão rica e tão maravilhosa, de forma tão linda, ao ponto de que ele não venha repudiar essa mulher, mas ele vem fazer o quê? Dar a sua vida em favor dela. Está vendo que é o oposto do repúdio? Uma aliança firme é o homem se entregar ao ponto de dar a sua própria vida. Quem fez isso? Quem foi? Jesus, o marido perfeito. Ele é o cabeça. Então, submissão não é a mulher ser inferior, é aquela que foi colocada ao lado. Submissão não é uma obediência incondicional, queridos. Da mesma forma que teu marido é também, no corpo de Cristo, representa a mulher. Eu vou explicar isso aí melhor. Todos nós aqui somos igreja, somos corpo de Cristo. Todos nós aqui somos a parte feminina nessa relação.
Todos nós aqui devemos ser submissos a esta missão. Deus, ele tem uma vontade, e Deus tem uma missão, e a missão é que o amor de Deus se manifeste. E a mulher vai ajudar o que é o marido? A cumprir a missão de revelar o amor de Deus e revelar a sua vontade. E isso é estar debaixo da submissão. Não é autoritarismo. É que Cristo se expresse e Ele ame, e Ele possa te proteger, Ele possa te cuidar, Ele possa te amar da melhor forma possível, para que Ele possa prosperar e você seja extremamente abençoada. Isso é estar debaixo de uma missão, é estar debaixo da vontade de Deus, do propósito de Deus. Não é que Ele te manda, não é que você tem que fazer o que Ele quer, não, é ajudar Ele a revelar quem Cristo é. Isto é a verdadeira submissão. Então, submissão é o quê? É por causa do propósito de Cristo. Olha o versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, para que Ele possa revelar quem é a vontade de Deus. Submissão é liberdade e proteção, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Proteção é salvação. Então, por isso, quando teu marido é um provedor, você se sente segura, mulher. Por isso, quando teu marido, ele te protege, ele toma a frente, ele realmente toma a frente da situação, você se sente protegida, ó mulher, porque ele representa Cristo. E se não fosse ele, você seria incompleta. E da mesma forma, sem a mulher, o homem é incompleto. Porque a gente só vê a individualidade, mas a gente não consegue ver que a gente é um só. E serão os dois uma só carne. Meu Deus do céu, é um completando o outro. Para que eu ministerialmente funcione, eu preciso de uma esposa. E você, ó esposa, precisa de um marido. Porque senão você vai estar insegura, você vai estar desorientada, vai estar perdida. E sempre viverá no medo e da ansiedade. Então, você sendo a submissão é glória para a sua vida, é glória. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao quê? Ao marido. A sujeição está, está debaixo da autoridade, da unção, das coisas que fluem. Então, a glória para a sua vida. Estar debaixo da submissão da vontade de Deus é a manifestação da própria glória de Deus dentro do seu casamento, dentro da sua relação. Que lindo, a submissão é maravilhosa. E quando nós, como esposas de Cristo, a esposa de Cristo, nós aqui rejeitamos a submissão, a gente fica fora, debaixo, desposicionados da unção que Deus quer derramar sobre a sua casa. Quarto ponto, que nós podemos ver, sua verdadeira missão, no versículo 22, como nós lemos, é ao ponto de sustentar a aliança, dando vida, contrastando ricamente contra essa palavra chamada repúdio, queridos. Nós temos que entender, amados, que nós não podemos, de forma alguma, ir contra a vontade de Deus. Então, por isso que a mulher, ela precisa estar debaixo de todas essas coisas, de sorte que assim como a igreja é sujeita às coisas de Deus, vem estar obedecendo à vontade divina, assim também, ó mulheres, nós, em tudo devemos sujeitar aos vossos maridos, para que as coisas ocorram bem, para que a gente viva bem, feliz, alegre, uma igreja rica, um casamento com um propósito bem fundamentado, onde nós vamos manifestar a vontade do Senhor, uma aliança firme. Nós estamos num ano de aliança, debaixo de que essa aliança se manifeste. Uma aliança é o quê? Uma palavra bem empenhada, onde não se rompe e nem se corrompe. De um povo que é confiável, uma igreja que é confiável, que mantém a sanidade, a santidade, que mantém a aliança firme na pureza. E Deus nos chamou para isso, que Deus possa confiar na gente. E Deus confiando na gente, nós tornamos responsável por tudo que Ele tem de herança para nós.
Uma mulher que haja com liberdade, uma igreja que tenha liberdade. Uma igreja que realmente, que aquilo que Deus dá como herança, Ele depositou em nós a confiança numa mulher que vai desenvolver essa sementeira, que vai desenvolver com fidelidade tudo aquilo que Ele nos entregou. Isso é uma mulher sábia, uma mulher curada, uma mulher que não tem medo, uma mulher que se entregou em amor, que ama o relacionamento com Deus, que ama a intimidade, que ama estar junto. Uma mulher que é curada, gente. Que sejamos assim. Talvez você veio num casamento extremamente frustrado. Talvez vocês viram seus pais brigando, se separando. Ou você mesmo, infelizmente, também não está dando certo. Eu quero te convidar a se entregar a Jesus. Uma vez eu fiz um casamento de uma sexóloga. Meu Deus do céu. O primeiro casamento que eu fiz, que eu ganhei um dinheirinho, né, que eu estava querendo ser celebrante, aí eu fiz o casamento dela. E ela falou uma coisa para mim que marcou muito forte. Ela disse assim, tu realmente vai ganhar a sua esposa no dia que ela realmente se entregar para ti e estar totalmente relaxada. Se ela for rígida, é porque ela não confia em ti. Gente, aí meu coração, minha consciência começou a acusar. Meu Deus. Muitas mulheres, infelizmente, estão frígidas e não conseguem ter um bom relacionamento no seu leito, porque não consegue se entregar ao seu marido, não consegue confiar nele, porque não vê ele como um Cristo, não vê ele como um marido, como um provedor, uma pessoa que cuida, mas apenas como um autoritário, um hedonista. Nós precisamos curar as nossas relações, nós precisamos curar urgentemente, queridos, termos uma igreja sadia, uma igreja curada, para que as pessoas possam estar aqui, terem extremamente, mostrar um relacionamento saudável, um relacionamento realmente que funciona. E o marido? Qual é a função do marido? No versículo 25 fala assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Cuidar da vida espiritual da esposa, hein? Que linda, hein? Como Cristo amou sua igreja, para o quê? E assim mesmo se entregou por elas, para santificar, purificar, pela lavagem da água, pela palavra. Olha só como ele restaura o reino de Deus aqui, para apresentar a si mesmo. Ele está falando, a mulher, para apresentar a si mesmo. Está vendo que a coroa do marido é a esposa, e a coroa da esposa é o marido? Se a minha esposa, cara, quer ver se teu marido é uma bênção? Olha para a esposa. Quer ver se a esposa é uma bênção? Olha para o marido. Olha. Quer ver se teu ministério é bem sucedido? Vê teu marido como está. Se ele anda feliz ou bem espiritualmente. Maridos, quer ver como você está? Olha para tua esposa. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem mácula, sem mancha. Pura, santificada, sem ruga, uma mulher renovada, cheia do fogo da paixão do Espírito Santo, uma mulher que não envelhece, eita glória, que não perde cabelo com o marido, né? Só nós que perdemos o cabelo, leva, meu Deus do céu, porque tem que trabalhar, né, gente? Meu Deus, a gente perde cabelo, mas a gente vai sustentar, entregar a nossa vida, hein? Nós estamos entregando nosso cabelo, né, mano? Entregamos nosso cabelo, o amor da nossa família, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Isto é o cuidado, que nós devemos ter a vida espiritual da esposa. Nós também devemos cuidar da vida emocional das nossas esposas. Os maridos devem cuidar emocionalmente. Olha o versículo 28 e 29. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Você se cuida, você cuida emocionalmente da sua esposa, porque nunca ninguém aborrece sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja. Meu Deus, gente, vale a pena investir na tua esposa? Eu demorei para ver essas coisas, a minha esposa estava cheia de cabelo branco, gente.
E assim, nunca na minha vida ofereci para ela ir num salão de beleza. Cara, no dia que eu tive coragem de ir lá e pagar um salão para ela, ela veio numa felicidade. E detalhe, né? Eu olhei para minha esposa, meu Deus do céu, quem é esta? Aí já fiquei animado. A gente tem que cuidar daquilo que é nosso, né? Nós temos que dar valor à nossa esposa. A nossa esposa é o nosso próprio cartão de visita. Eu tenho que olhar para minha esposa. Meu Deus do céu, como é minha própria glória. Não como objeto de repúdio. Não como objeto para ser apenas usado. Não apenas por sorte da ganância, por interesse. As nossas relações, amados, a mulher não pode casar com com homens pensando porque ele tem dinheiro. Não, é para cumprir um propósito, esse é o fundamento. É para manifestar a glória de Deus. Os nossos casamentos começam errado, porque você está assumindo um relacionamento sem entender o propósito. Você é pai sem saber o propósito. Você é um marido, às vezes, sem saber o propósito. Você é uma esposa sem saber o propósito. E isto é, certamente, um caminho para o enfado e o fracasso espiritual na relação. Mas nós temos que saber o porquê. Porque você quer cuidar, você quer amar, você quer investir. Você vai entregar a sua vida. Você vai aprender a morrer por alguém, pela sua esposa. Mesmo ela falando mal de você, mesmo ela pegando no teu pé, ela exigindo de você, mas você vai suportar com amor, com carinho, porque ela está fazendo isso, porque ela foi feita para te lixar mesmo, para trabalhar no seu coração, para que você venha amar a ela, para você ser resiliente, firme, forte, homem de verdade. E o teu marido também, amado, é a tua bênção na sua vida. Não é fácil, eu sei que não é fácil suportar gente. As nossas manhas, as nossas infantilidades, mas a responsabilidade do crescimento espiritual dele está em ti também. Você pode auxiliá-lo, você pode ajudá-lo. Você pode fazer parte disso. Exaltar o nome de Deus na vida do seu marido. E o versículo 29, ama sua carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Então, ele cuida emocionalmente da esposa. E também ele cuida da sua vida física, queridos. Olha só, porque nunca ninguém aborrece sua própria carne. Antes sustenta, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque também somos membros do seu corpo. Então nós cuidamos também da vida física dela. Suprimos as suas necessidades, as suas carências. Suprimos elas sexualmente, emocionalmente e fisicamente. É o nosso compromisso de homem. Então, se você, jovem, que está aqui e quer casar, queridos, entenda, primeiramente, você vai ser uma representação viva na sociedade de quem é Cristo. E assume essa responsabilidade, seja homem. Você não vai casar para satisfazer apenas seus desejos carnais como hedonita e nem mostrar seu autoritarismo. Mas você vai morrer por amor a ela. E ela, ó mulher, vendo o amor de Deus fluir através da sua vida com forma graciosa, você vai ter prazer de se submeter ao seu marido. Porque você vai ajudar o seu marido, e você vai ter honra do seu marido, você vai ter desejo pelo seu marido, você vai queimar de amor por ele, você vai sentir uma espécie de um orgulho dele, porque ele vai ser um homem de verdade, ele vai ser um homem respeitável, e você vai ser uma mulher que vai conseguir se entregar verdadeiramente para ele. Amém, irmãos?